Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você virá esse canal aqui, né? Mas eu estou aqui trazendo, né, mais algo sobre o eclipse que aconteceu nesses dias. E eu já fiz uma live ali, né? É, o que eu estou colocando nessa live ali, entendendo, né? O eclipse, esse evento que aconteceu, né? Da Lua Vermelha, os mistérios da Lua Vermelha. E agora nós vamos trazer a interpretação mística, porque eu coloquei a minha ideia, o que eu acho disso tudo, o que representa para mim esse eclipse aí. Né? Quem tiver interesse vai lá ver naquele outro vídeo para ter esse entendimento. Né? E agora aqui eu vou estar trazendo para vocês, interpretando as ideias que surgiram por conta do eclipse, né, no decorrer de todos esses anos. Acho que acendendo aqui fica melhor. Vai ficar bem melhor, né, acendendo aqui. Tá? Então, né, diante disso tudo, né, nós vamos interpretar aí uma interpretação mística antiga, que isso vem desde a antiguidade, né? Eu mesmo achava que antes de Jesus, né, que é aquele marco lá, não havia, como que eu vou dizer, eclipse. E o eclipse aconteceu várias, quer dizer, havia o eclipse, mas não havia explicações a respeito, né? Então, as primeiras ideias, né, sobre os eclipses, né, que aconteceram do Sol, da Lua do Sol com a Terra, surgiram na antiguidade. Inicialmente, ela foi interpretada como um presságio divino, né? Algo criado por Deus, por um Criador. Depois seria uma batalha cósmica, ou seja, os astros tudo estavam batalhando para ver quem ganharia essa guerra aí, né? Ou monstros devorando os astros, né? Ou alguém que estaria lá tentando consumir, devorar, comer aqueles astros. Essa era a ideia dos povos da antiguidade, né, diante desse fenômeno que acontecia. Tá? Então, as primeiras explicações racionais de previsão científica só vieram a surgir no ano 6 a.C., com os gregos e os babilônios. Então, eles começaram a produzir equipamentos, né, ferramentas para eles detectarem quando seria o próximo eclipse, o que eles poderiam fazer, né? Porque eles atribuíam fatores divinos, fatores catastróficos, né, diante desse movimento aí chamado eclipse. Né? Então, na pré-histórica, né, no ano 1000 a.C., a mitologia e a superstição, né, explica. E nas culturas antigas, né, como dos chineses, dos nórdicos, dos povos sul-africanos, né, eles viam o eclipse como sinais, né, da ira da ira divina, da ira dos deuses. Né? Os gregos, principalmente, eles davam muito valor à mitologia, então eles criavam deuses para tudo. Eles achavam que os deuses estavam revoltados, estavam, né, devorando, destruindo esses astros aí, né, atacando o Sol, atacando a Lua. E a primeira previsão, né, que aconteceu, os povos prevendo que ia acontecer um eclipse, foi no ano de 585 a.C. também. Né? O filósofo Tales de Mileto, né, frequentemente ele foi criticado porque ele fez uma previsão de uma eclipse solar que ocorreria no dia 28 de maio de 585 a.C. E exatamente, né, nessa época aí, estava havendo um conflito muito grande entre dois povos da época. E, de repente, eles estavam no campo de batalha, estavam lutando, né? E aconteceu um apagão, né? Surgiu um apagão lá no campo de batalha, e eles recuaram, achando que o Deus que estava mandando um recado para eles, que eles tinham que parar com aquela guerra. E a guerra foi interrompida por conta disso. Né? Então, isso deve-se a essa previsão feita por Tales de Mileto. Né? Ele foi muito criticado, ele foi ameaçado. Né? Antigamente, se você tinha uma visão melhor do que os reis, do que qualquer imperador, você estava lá na mira para ser morto. Né? E os babilônios, né, no ano entre 600 a.C., antes de Cristo também, eles identificaram um padrão cíclico, né?
conhecido como ciclo de Saros, né? E eles levaram aproximadamente 18 anos e 11 dias para detectar isso. Então, eles estipularam um tempo, que de cada 18 anos a 11 dias aconteceria um novo fenômeno chamado eclipse, né, que permitia prever, né, a repetição do eclipse. Aconteceu agora, e dali 18 anos e 11 dias exatamente aconteceria um novo eclipse. Então, naquele dia ali, eles não faziam nada, né? Eles ficavam aguardando o eclipse acontecer para eles estarem aí favorecendo, fazendo alguma coisa, defendendo os astros, né? Uma coisa de doido. Assim. Quando eu li, eu achei interessante. E uma explicação científica aconteceu no século V, também antes de Cristo, entre o século V e o século IV antes de Cristo também, né, houve assim uma explosão da ciência, né, tentando explicar o que seria esse eclipse, que tinha parado guerra, que tinha era muita mitologia em cima disso, né? Então eles estipularam quando iria acontecer o próximo eclipse para eles se prepararem, né? É interessante isso aí. E o Anaxágoras, né, no século IV a.C., ele concluiu que eclipses, né, lunares ocorreriam pela sombra da Terra, né, e eclipses solares pela interposição da Lua. Tá? Então, na concepção dele, né, o eclipse era o lado sombra, o lado escuro, o lado negro da Terra, enquanto que o eclipse solar, o Sol, que era mais poderoso, que era o Deus, então ele se interpunha contra a Lua para proteger a Terra, mais ou menos assim a coisa, né? E o Aristóteles, no século IV a.C., ele observou a sombra curva da Terra na Lua. Ele observou um eclipse onde viu aquela curva só, né, aparecendo. Ele observou isso, né, e ele confirmou, né, a forma esférica da Terra, entendeu? Então, ele tirou, o Aristóteles concluiu que a Terra era redonda, né, porque ele viu, né, uma curva fina, né, espelhando, né, numa eclipse que aconteceu, ele viu aquele círculo em volta e ele começou a descrever a ideia de que a Terra seria redonda. Até então, eles achavam que a Terra era plana, né, que em cima ficavam os seres humanos, que em cima ficavam os anjos, Deus e tudo, e que embaixo, lá com o Sol brilhando, os poderosos ficavam tudo lá com a Lua, com o céu, com tudo, eles tinham ideia de outra coisa, e embaixo ficaria o inferno, né? Essa é a ideia deles, né? Então, essas são as interpretações, as explicações científicas ocorridas, né, no ano entre 5 e 4 antes de Cristo, tá? Porque depois, né, que Cristo surgiu, começou o primeiro ano depois de Cristo, né, a própria religiosidade, a própria igreja, ela começou a ditar regras, ela começou a comandar todas essas coisas aqui, colocando cada uma, organizando conforme a organização ia permitindo, né? E as interpretações místicas antigas, né, ela trazem umas coisas interessantes. Na China, né, eles acreditavam que o eclipse acontecia porque um dragão celestial, né, queria devorar o Sol ou a Lua. O dragão, ele queria o Sol ou a Lua, porque eles têm, né, que na China tem, né, aquela imagem poderosa do dragão, né, que eles fazem, tem o ano do dragão. O dragão é muito poderoso lá na China, né, ele é tudo como um deus, né, como um poderoso. Então eles achavam que aquele deus celestial lá poderoso, que é o dragão, queria consumir o Sol e a Lua para adquirir, né, o brilho que eles tinham, né, a luz do Sol, o brilho da Lua, né, ele ter mais poder. E na Coreia, né, eles achavam que um cachorro de fogo, né, estava tentando também roubar o Sol. Queria a luz do Sol para ele, então ele estava tentando roubar quando acontecia essas coisas aí, né? E os povos indígenas aqui do Brasil, né, quem vivia nessa mesma época, na antiguidade, né? Então, por isso que a gente fala, né, a gente tem que respeitar o índio, que ele é o primitivo da nossa terra, né? Aqui na América do Sul não existia ainda, né, o mapa dividindo Brasil, Argentina, Chile, existia a América do Sul,
Então, o foco maior, o centro, é o Brasil, e os índios que tinham aqui, os tupinambás, né, eles acreditavam que o Sol e a Lua eram perseguidos por um espírito da onça. Olha que interessante, né? Que é brasileiro, a onça animal brasileiro, né? No dia previsto para o acontecimento do eclipse, esses povos aí, né, eles se comportavam de uma maneira um pouco estranha, né, que eles queriam proteger, pô, como que vai roubar a nossa lua, que aparece todo dia, como que vai devorar o nosso sol, né, então nós temos que fazer alguma coisa, ou seja, o homem achando, né, sendo todo poderoso, né, se intitulando que ele ia proteger a lua, não ia deixar ninguém roubar a lua, ninguém comer a lua, né, o dragão não ia comer a lua, ou a onça não ia consumir a lua, né? Parece piada estaria daquela China, mas é verdade. Né? Então, a China, como eles acreditavam que o dragão ia consumir, né, naquele dia que era previsto, por isso que eles estavam buscando a previsão, naquele dia que era previsto acontecer um eclipse, o que eles faziam? Eles começaram a gritar, batiam um tambor, batiam um pote para espantar aquele dragão, para o dragão perceber que eles estavam lá, né, guardando aquela lua, guardando aquele sol para espantar o dragão. Então, eles faziam barulho, né, porque, de repente, eles intitulavam que a escuridão é que o dragão queria agir nas escuras, entendeu? As escondidas. Então, eles fazendo barulho, eles estavam dizendo, aconteceria à noite, então eles estavam dizendo, não, nós estamos acordados aqui, guardando essa lua, guardando esse sol, né? Isso acontecia na China. Na Mesopotâmia, né, os babilônios, né, para eles, o eclipse era visto como um mau presságio. Ou seja, nós fizemos alguma coisa errada, né? E o Deus está nos castigando. Existe um Deus aí que está nos castigando, especialmente, e queria consumir o governante, né? Porque o rei, o governante, o imperador, ele não estava agindo corretamente, então ele seria roubado, ou ele seria preso. Então, o que eles faziam? Eles tentavam enganar, né, o eclipse, enganar o poder que eles davam, né, alguém que queria consumir, né, o Sol, a Lua, a Terra, né? E eles trocavam naquele dia, faziam uma troca, colocavam lá uma pessoa como se ele fosse o imperador, porque se de repente houvesse mesmo, né, alguém quisesse derrubar esse imperador, esse rei aí, por conta do eclipse, aquele não era o rei verdadeiro, porque o rei verdadeiro estava escondido, ele cedeu o trono para um plágio para tentar enganá-lo, né, para proteger o Sol, proteger a Lua. Olha que coisa bem doida isso aí, né? Então, é a teoria, né? É o ritual do rei substituto. Eles faziam esse tipo de ritual para proteger o monarca de possíveis catástrofes anunciadas pelo céu, né? Eles achavam que, de repente, o céu ia fazer alguma coisa, e como é que ficava lá o tal do imperador, né? Ele seria devorado pelos cães ou pelo dragão, seja lá por quem for, né? E os povos indígenas aqui do Brasil, os tupinambás, que achavam que uma onça ia consumir a lua, consumir o sol, eles perseguiam, né, os astros celestes, né? Durante esse evento, eles começavam a gritar. Todos eles gritavam, né, como, oh, tô aqui, então fazer aquela dança de gritaria. Eles faziam, como é que diz, vigília, né? Como se eles tivessem o poder de estar vigiando, né? Olha quanta loucura nessa história toda, né? Como se estivessem vigiando tudo, né? E quando surgiram as primeiras previsões científicas, né? Elas tinham como base, né, a matemática, né? A precisão, os aparelhos desenvolvidos, cálculo desenvolvido, qual seria a distância, ou porque aquilo acontecia de tempo em tempo, de quanto tempo aconteceria, né? Já começou uma evolução, né? E com o tempo, a observação sistemática, ela permitiu identificar, né, a periodicidade dos eventos. Por exemplo, aconteceu esse evento agora, desse eclipse, agora aqui no dia 3 de março, né? Já existe uma previsão de que em agosto acontecerá um novo evento. Mas isso não quer dizer, né, que nós temos o poder de evitar com que esse eclipse aconteça. O eclipse vai acontecer querendo os governantes ou não, querendo a religião ou não, querendo ou não. É um fator que sai aí, né, da visão, né, do ser humano. Ele não tem condição de parar isso. Não existe quem tem condição de parar isso, porque é o alinhamento, né,
de elementos que constituem o universo, de elementos que têm a sua própria energia, que vivem na sua própria energia, e que ele precisa entrar num alinhamento para que possa dar continuidade, para que ele tenha aí o conforto e não afete tudo que está no universo. Tá? Então, ele se alinha, aquilo que eu falei, por exemplo, não adianta o homem querer invadir o espaço da água. A água, ela sempre vai buscar o espaço que é dela. Então, ela vai provocar enchente, vai provocar uma porção de coisa para estar conquistando o espaço que é dela, né? Então, o homem achar, né, que pode acontecer, vai ter um apagão, vai ter isso aí é ideia muito antiga, né? É a ideia daqueles povos que achavam que um cavalo, aliás, um dragão, né, de fogo, ilusório, vai comer a lua, vai comer o sol, né? Que vai ter ideia, né, de que, por exemplo, uma onça, né, como os índios, vai consumir o sol e a lua, então que eles podem proteger. Isso aí não acontece. É tudo a ingenuidade humana, a ignorância do ser humano, e à medida que for evoluindo, as coisas têm que acontecer, né? O que é mais, assim, degradante, né, é saber que em pleno século XXI, com todo o aparelho eletrônico, hoje você pode ver, você não está lá no lugar que vai acontecer, né, de ficar escuro, né? Mas você tem a internet, tem pessoas que publicam, pessoas que filmam aquilo lá para estar mostrando ao vivo para o mundo inteiro, né? E ainda tem pessoas preocupadas de que possa acontecer alguma catástrofe advindo, né, de um eclipse entre lunar e estelar, entendeu? Então, é muito triste você ver, né, que a sociedade, que a humanidade, ao invés dela caminhar para uma evolução, ela caminhar para algo com mais coerência, com mais inteligência nas explicações, ela ainda está acreditando, passando por cima de filósofos que pesquisaram o assunto, passando por cima da ciência, né? A ciência, ela prova o que é real, o que não é, né? E fica ainda acreditando nessas bobagens lá, né? Nessas premonições de pessoas que diz que o mundo pode acabar, que pode acontecer uma explosão e acabar com tudo, acabar com nada. Se o mundo vai acabar, não vai sobrar nada, porque é a minha preocupação, né? E se de repente eu tenho uma consciência, né, que um dia vai acabar, eu tenho que buscar o melhor, né, para a minha alma, eu tenho que buscar a evolução da minha alma, que ela é eterna. Porque até então nós sabemos que o corpo físico ele nasce, cresce e morre, tem um começo e um fim. Mas nós não sabemos a alma que começo que ela tem. A gente deduz, a gente segue teorias, a gente segue ideias, né? São especulações, entendeu? Eu tenho uma ideia, né, de que de repente isso é normal, né? Essa é a minha ideia, tá? Então, todos têm, todos já passaram por situações onde de repente estava até lá, feito um índio, feito um chinês, ou feito lá um cara da Mesopotâmia lá, né? Gritando, achando que ele ia proteger a lua, que ele ia proteger o sol, né? É muita ingenuidade isso. A gente é muito mais amadurecido, isso aí é coisa de criança ainda engatinhando nos conhecimentos. Então, a humanidade, ela não pode continuar assim com essa vinda, né, com o véu do esquecimento. Ela tem que tirar o véu do esquecimento, ela tem que dar continuidade à jornada da alma, que é onde estão todos os conhecimentos, toda a sabedoria que a pessoa adquiriu no decorrer da sua jornada. E que, de repente, ela chega aqui, coloca seu véu do esquecimento e ela continua acreditando em coisas antigas, né? Isso não é saudável, isso é péssimo, porque é aquela história quando eu falo, né, da carta da torre que representa a alma, e de repente abre-se portas, por exemplo, nesse caso aí, abriu uma porta para acreditar que a mitologia estava explicando o que vinha a ser lá o eclipse, né? O que eles acreditavam na antiguidade. De repente, né, aparece lá uma pessoa, Tales de Mileto, a pessoa abre uma janela, traz aquele conhecimento Tales de Mileto, dizendo que tudo é normal. De repente, ele abre uma outra janela lá, trazendo que o conhecimento lá da ciência, né, é diferente. Então, vai juntando, vai acumulando tudo isso dentro da mente inconsciente e não faz uma análise, não estabelece um equilíbrio. Peraí, a China fala que é assim, a Mesopotâmia fala que é isso, os índios aqui do Brasil falam que é isso. Então, qual é a minha ideia? Que conclusão eu tiro de tudo isso?
com a sabedoria que eu adquiri no decorrer da minha jornada, o que eu posso deduzir de tudo isso? Né? E buscar por evolução. É desenvolver a terceira visão, é ter o olhar da sabedoria. É você entender essas coisas que estão acumuladas dentro de nós através dos tempos que a gente viveu. Né? Estão gravadas nos nossos registros akáshicos. Eu já vivi num momento de eclipse, você já viveu, qualquer pessoa já viveu um momento de eclipse em uma determinada encarnação da vida. Então, é uma coisa, porque a alma ela guarda consigo os registros de tudo que a pessoa passou. Estando ela encarnada ou desencarnada, né? Desencarnado para mim, eu falo, né? Que somos as pessoas, os espíritos que morreu, que não tem mais o corpo físico, não está mais aqui, né? O encarnado é aquele que ainda tem um corpo e tem a alma, né? Porque o essencial, que a pessoa precisa entender, que o ser humano ele é uma alma com um corpo para estar aqui no planeta Terra. Caso contrário, ele é uma alma vagando por aí, igual na galáxia inteira, nos planetas, até quem sabe na Lua. Né? O desencarnado, a energia daquela alma lá. Ele coloca, ele veste, né, esse corpo, um corpo produzido por dois seres humanos, né, para que uma alma possa acomodar e continuar a sua verdadeira jornada. Né? Então, é nisso que nós temos que focar. E se o ser humano ele não dá esse up, ele não dá esse salto quântico, ele não busca por essa sabedoria, por esse conhecimento, né, ele continua na mesmice de sempre, ele continua simplesmente acreditando nas ideias alheias, vivenciando algo lá da antiguidade e não chega a lugar nenhum. Né? A gente tem que ter todos esses conhecimentos passados, né, como algo que vai cutucar o nosso subconsciente, que vai cutucar a nossa mente, vai trazer à tona situações que nós já vivemos para que nós possamos estabelecer o equilíbrio e dar continuidade à nossa jornada com sabedoria. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, para encerrar isso aqui, né? Sobre o eclipse, né? E para que no próximo, em agosto, as pessoas não fiquem na preocupação de que vai ter apagão, que o mundo vai acabar, que isso e aquilo. Né? Se de repente acabar a energia por tudo do apagão que vai acontecer, né? É por conta da insuficiência do humano em preservar a hidrelétrica que produz energia, em preservar, né, os meios de comunicação, né, saturou, né, de repente ele está descobrindo outros meios de produção de energia, porque nós não podemos ficar vivendo o tempo todo achando que o petróleo é a solução do mundo, porque o petróleo, onde ele está sendo explorado, está deixando a terra oca, entendeu? Então, existem outros meios, existem os ventos aqui no Brasil, é propício que aconteça a expansão da energia eólica, né, para produzir energia elétrica, mas eles só focam no petróleo. Compra o petróleo num preço exorbitante, e outros países estão extraindo tudo, estão tirando tudo que acomodou na terra, né, para que haja esse equilíbrio. Tá? Então, vai acabar a terra por conta disso? Não vai, mas ela vai afundar. Né? O que está acontecendo nesses buracos aí na terra, lugares que estão afundando, que de repente ali tem uma montanha, aquela montanha afunda tudo, de repente é um vulcão, né, que explodiu, ele começa a explodir as lavas, ele começa a tirar de dentro e está jogando toda aquela lava lá em cima do mar, em cima disso aqui, ele está mudando a situação. E assim acontece com tudo que está dentro da terra. A terra ela tem metais, ela tem ferro líquido, ela tem o fogo, ela tem tudo dentro dela. Para que haja aquela força, aquela energia física, explica muito bem isso. Tá? Nós estamos na superfície, nós somos atraídos pela lei da gravidade. Tá? Então, por que eu não caio? Eu estou aqui em cima no planeta Terra, por que eu não caio? Porque eu sou atraído pela lei da gravidade. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento, nós temos que buscar por esse conhecimento, para a gente deixar de viver aí na expectativa, de viver na ilusão das ideias alheias. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Quem gostou aí desse vídeo, dá um like, né? Se for possível, compartilhe, né? Mas deixa seu comentário, né? Fala aí o que você acredita, o que é para você esse eclipse aí, como ele afetou isso que aconteceu. Pode deixar comentários para a gente estar aí trabalhando essas perguntas, essas coisas aí, tudo no próximo vídeo, tá bom? Namastê.